pessoal, hoje eu vou comentar alguma coisa sobre a importância da ventilação nos sistemas de conforto ambiental. Então, quando a gente está na faculdade de arquitetura, a gente aprende dois sistemas de ventilação natural. Sistema de ventilação cruzada, onde nós temos o ar passando pelo ambiente, janelas orientadas para a direção principal do vento, e o vento cruzando no nosso ambiente, entrando na janela principal e saindo pela janela posterior, para assim retirar calor, umidade de dentro do nosso ambiente. O outro sistema que a gente estuda é o sistema de ventilação vertical, o sistema de ventilação por termosifão, e na faculdade nos é dito que uma entrada inferior e uma saída eventualmente numa chaminé ou na cumieira da nossa edificação. Nesse caso pode-se fazer a captação do ar em um microclima um pouquinho mais adequado, não onde nós temos a maior insolação, e ter um certo conforto. A ventilação cruzada, nós temos um estudo muito mais aprofundado na universidade, onde nós estudamos a rosa dos ventos, que indica as direções principais dos ventos na nossa região e as orientações onde nós devemos ter as janelas de captação. Estudamos também a parte de implantação das edificações no terreno e como funciona o vento conforme a distância dos prédios, a colocação dos prédios no terreno. O detalhe é que o centro urbano nem sempre funciona dessa maneira. Estudamos também a circulação do vento dentro das edificações. Então, a janela orientada para a direção principal do vento e a janela por onde deve sair o vento. Estudamos também a função de anteparos dentro da edificação, como funcionam para barrar o vento que entra, né? Então, às vezes eles podem atrapalhar a circulação. Aí o pessoal até utiliza paredes vazadas para que o vento possa passar. Em corte, estudamos também questão de beirais e altura de janela, conforme entra o vento na nossa edificação. Direcionadores também, para canalizar o vento mais para cima, mais para baixo, no nível das pessoas. Estudamos a questão de ventilação para renovação de ar, que seria uma ventilação de inverno, passando pela parte superior da edificação, não chegando nas pessoas, né? E a ventilação de resfriamento, onde o ar passa pelo usuário. Isso requer tipos diferentes de esquadrias. Estudamos também o efeito da vegetação na nossa edificação. Então, por exemplo, temos uma direção do vento principal e ela passa pelo lado das nossas janelas. Aí nós podemos trabalhar com a vegetação que force esse vento a entrar na nossa edificação e force ele a sair. Então, tudo isso é estudado. Aí, quando a gente chega e se depara com o nosso projeto, e a gente faz todo o nosso projeto pensando na ventilação cruzada, então uma área para tomada de ar, e aí vai estar orientada para a nossa fachada principal, para os ventos dominantes da região. Aí trabalhamos com algumas vegetações para diminuir a temperatura desse ar. Estudamos as janelas de saída da nossa edificação. E aí a gente se depara com uma situação que foi uma pergunta
feita a mim em 1988 pelo professor Enio Cruz da Costa. Aí ele me fez a seguinte pergunta: o que acontece no dia mais quente? Qual é o efeito que ocorre no dia mais quente? E, bom, primeiro a temperatura mais alta, vai ser os dias com a temperatura mais alta, né? E aí ele me diz, tá, aí os ventos, como é que ficam nos dias mais quentes? Bom, os dias mais quentes geralmente não tem vento. Né? Aí ele me questionou. Então, no dia que tu mais precisa, a tua ventilação, ela não existe. E aí eu questionei ele, tudo bem, então se a ventilação cruzada nos dias mais quentes não vai ocorrer, qual é a solução que nós temos? Aí o professor Enio me respondeu, a solução é utilizar o sistema de termosifão. E eu questionei, bom, tudo bem, mas precisa ter chaminé, precisa ter saída por cima do beiral. E ele me deu a explicação sobre como funciona realmente o sistema de termosifão, que é o que eu quero apresentar nesse vídeo, que deve fazer toda a diferença, porque é diferente do que se aprende na universidade. Então, o que ele colocava? Quando nós temos um ambiente, e nós temos esse ambiente fechado, nós temos uma linha média onde a pressão é nula. Na parte de baixo, a pressão vai ser negativa nas paredes. Da linha média para cima, chegando na parte superior, a pressão fica positiva. Então, o que quer dizer isso aí? Quando nós temos uma elevação de temperatura dentro do ambiente, essas pressões se criam. E aí, se eu tiver janelas dispostas no mesmo ambiente, embaixo, na parte inferior, janelas de entrada de ar frio, e na parte superior, janelas para retirar o ar quente, nós vamos ter uma circulação do ar e nós podemos calcular a quantidade de calor que nós retiramos do ambiente e a quantidade de ar que nós trabalhamos. Então é tudo calculado, né? E tudo no mesmo ambiente. A pressão no forro também é uma pressão positiva, então se eu tiver saídas no forro, elas também vão puxar o meu ar para fora. Outro detalhe. Então, se nós tivermos essa situação, né, a captação do ar em um microclima adequado e a saída pode ser a parte mais quente, o ar que vai entrar vai ficar na temperatura desse microclima que a gente está captando o ar. E quem vai comandar o termosifão vai ser o calor liberado dentro do nosso ambiente. Ou seja, calor que vem da cobertura, calor que vem das paredes. Então, todo esse calor nós conseguimos fazer com que a massa de ar circule e leve para fora. Um detalhe muito importante. Como o sistema ele funciona com uma velocidade baixa e pela diferença de temperatura, o ar frio ele entra no ambiente e ele vai se espalhando pelo ambiente. E aí, à medida que vai aquecendo, ele vai se estratificando e subindo. Então, nós temos uma ventilação que vai ser uniforme dentro do nosso ambiente. Ela vai achando e se distribuindo pelo nosso ambiente. Tanto que, se nós tivermos as duas janelas de entrada e saída de ar na mesma fachada, o sistema vai funcionar e ele vai se distribuir de maneira uniforme para o nosso ambiente. Então, voltando àquele questionamento do professor Enio, do que acontece quando eu tenho um dia sem vento, eu acabei observando na minha vida profissional, mais de 30 anos de vida profissional, uma outra situação onde acaba não existindo vento na nossa edificação.
que é no meio urbano, quando a gente tem a edificação e é construído um prédio ao lado, na fachada onde nós temos a captação dos ventos dominantes. Eu acabo tendo a ventilação. Se o meu prédio também não tem nenhum outro prédio ou casa que obstrua o vento, eu vou ter bloqueado o vento dominante da minha residência. No prédio, pelo menos em cidades pequenas e médias, que a gente observa que os prédios acabam sendo um pouco mais espaçados, né? E as casas tu pode ter um certo adensamento. Aí os prédios, num determinado andar para cima, nós conseguimos utilizar muito bem a ventilação cruzada. Nos andares inferiores é um pouquinho menos, né? É um pouquinho mais complicado. E em residências eu acabo, às vezes, residência uma colada na outra, eu acabo tendo o mesmo efeito de um dia sem vento. Né? A diferença é que a temperatura não vai estar tão alta. Né? Mas aí a gente entra na solução do sistema por termosifão. Aí nós podemos também utilizar a captação do nosso ar no microclima adequado, utilizando também dutos de ventilação que em contato com a terra podem aquecer ou esfriar o ar que vai ser introduzido no ambiente. Então nós começamos a ter algumas outras alternativas para aquecer ou refrigerar o nosso ambiente. Na terra, não só resfriamento, mas também vai possibilitar o aquecimento do ambiente. E o detalhe, no momento que nós temos um microclima adequado, nós temos uma temperatura mais baixa, podemos ter uma temperatura mais baixa nesse espaço. Né? E uma temperatura mais agradável, essa temperatura vai ser colocada dentro do nosso ambiente. E ao introduzir esse ar no ambiente, nós podemos calcular o sistema para que ele fique a uma temperatura um pouco mais alta da temperatura de captação. E com isso nós conseguimos calcular todo o sistema, dimensionar tamanho de janela, tudo é calculável.